para esquecer essa parada de pecado, luta contra o pecado, luta contra o sexo. Não, cara, luta com jejum, oração e leitura da palavra para que Deus venha, para que o Espírito Santo te tome e ele te convença do pecado, da justiça e do juízo, cara. E esse Espírito Santo te satisfaça plenamente. Através da satisfação em Deus virá a diminuição da necessidade do pecado, brother. Cara, isso é demais, velho. Aí você vê um tratamento de um pai. É um tratamento de um pai. Ele não simplesmente falou pra você, ó, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Ele falou assim, não, cara, eu sou tudo que você precisa. Se você provar de mim, você vai ver que você não quer mais nada. Cara, isso não é demais? Isso não é muito mais a cara dele? A cara do nosso grande Deus que tem cuidado da gente com tanto carinho. Eu tava dando uma olhada nesse livro muito louco, antigo, que a gente lê, todo recortado, que eu admiro muito. E eu encontrei uma linha de leitura muito legal, Eu não preciso repetir para vocês colocarem o crivo em tudo que eu vou falar, isso é óbvio. Cara, por favor, coloquem o crivo bíblico em todas as pregações que vocês ouvirem, beleza? Vamos nessa? Vamos lá. Tudo começa em Marcos 8, 22. O que eu vou passar para vocês aqui é simplesmente o evangelho completo. Bem legal. Tudo começa em Marcos 8, 22, onde conta a história de um cego que foi trazido para Jesus. Nesse momento, eu imagino a minha mãe orando por mim, cara. Sabe, a minha mãe me levando para Jesus em oração. Igual eles fizeram com esse cego, eles trouxeram o cego para Jesus, implorando para que ele tocasse nele, para que ele voltasse a ver ou viesse a ver, caso tenha nascido cego. E eu vejo a minha mãe me trazendo para Jesus em oração, implorando para que ele tocasse em mim, para que eu viesse a ver, cara. Para que eu deixasse de ser um cego espiritual. E Jesus pega esse cego e ele tira ele do povoado. Ele pega o cego pela mão e ele leva para fora do povoado, cara. E o que eu vejo aqui? Intimidade, brother. Deus, ele não trabalha com massa, ele não trabalha com povão. Ele falou assim, ó, sai, dá um tempo dessa igreja de 10 mil membros, quero conversar com você no quarto, quero intimidade com você, brother, quero saber o que você quer. Então a minha mãe, ela orando por mim, ela me levou para Jesus através da oração, e aqui fala que Jesus, ele tirou o cego do povoado. Cara, Jesus, ele trata o indivíduo, velho, isso é muito legal, ele não pega 10 mil e converte os 10 mil numa baciada, ele pode converter até 10 mil de uma vez, mas ele tratou um por um ele cuidou, essa na sua onipotência. Onipresença e onisciência, ele cuida de nós um por um, cara. Isso é muito, muito legal da parte dele. E ele trazendo esse cego para cuidar dele, intimamente, ele cura a cegueira do cara em duas parcelas. Primeiro ele vai, tira o cego, ele tá enxergando mais ou menos, depois ele cura certinho. E ele fala pro cego, não volta pro povoado, não volta pro povoado. Você entende isso, cara? Quando Deus, ele trabalhou na sua vida e quando ele te encontrou, ele te tratou como um indivíduo. Não entra na massa. Eu não tô falando pra você não ir pra igreja, vá pra igreja, mas o seu relacionamento com Deus não é de massa. O seu relacionamento com Deus é de intimidade, é no singular, é você e Deus, cara. E quando você tá em grupo, você aprende, você ajuda as pessoas na igreja, existe um corpo onde cada um se completa, mas cada um tem a sua personalidade em Cristo, cara. Desenvolvida no quarto, em intimidade, brother. Em jejum, oração e leitura da palavra. Como eu sempre digo. É assim que Jesus encontrou você e é assim que ele pede para que você continue, não volte para o povoado. E é muito, muito interessante a coincidência de que se você continuando a leitura sem pular versículo algum, Jesus, ele faz aquela pergunta para Pedro. Pedro, quem eles falam que eu sou? Eles, cara, o povão. Quem que o povão fala que eu sou? Aí Pedro, alguns falam que você é um profeta, alguns falam que você é Elias. E ele perguntou para os íntimos dele, mas e vocês? O que vocês dizem? E Pedro falou assim, cara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento eu vejo uma pessoa que era cega espiritualmente e trouxeram ela para Jesus, ele curou a cegueira dela, agora ele não era mais cego espiritualmente e já seguindo a leitura, que não é coincidência, ele faz a pergunta, quem eu sou, cara? A partir do momento que você acorda, você tem um despertar espiritual, Jesus faz a pergunta, quem eu sou? Pedro responde corretamente, tu és o Cristo. Aqui eu vejo uma conversão, cara, aqui eu vejo uma pessoa se convertendo. E sem pular versículo algum, Jesus já começa a falar
que era necessário que ele sofresse muitas coisas, que ele fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes de sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse em 3 dias. Então ele estava falando aqui para um novo convertido, ó, vai acontecer tudo isso comigo, mas por que eu tô falando? Porque vai acontecer com você. Os líderes religiosos vão odiar você se você buscar Cristo, cara. Eles não vão gostar. E as pessoas vão te seguir. E até aí, Pedro estava aceitando de boa. Só que daí Jesus falou assim, não, eu vou morrer. Aí Pedro falou assim, não, cara, você tá maluco? Aí Pedro começou a repreender Jesus. Aí Jesus falou assim, cara, aparta-te de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. Quem quer morrer, cara? Me fala uma coisa, ninguém quer ver seu mestre morrer, ele estava ensinando as coisas que ia acontecer com você e Jesus sempre ensinou que a gente precisava morrer para nós mesmos, cara, e deixar ele viver em nós. E aqui a gente tem um grande ponto de falta de entendimento da nossa parte como cristão. O que é morrer para nós mesmos? O que é morrer para que Cristo viva em nós? Eu estava pensando no que significa desejo. Na palavra desejo, ela traz a falta de algo, né? Porque você não deseja nada que você tem. Você só deseja as coisas que você não tem. Uma pessoa que está viva, ela vai ter muitos desejos. Né? Mesmo as mais depressivas que têm o desejo de se suicidar, por exemplo, ela tem o desejo. Todo mundo deseja algo. Se alguma pessoa não deseja mais nada, se a pessoa parou de desejar, ela já está no túmulo, no cemitério, morreu, cara. Não tem mais desejo, não tem conquistas a ser feitas, não tem nada, não tem desejo, nem que se for um consumista. As pessoas têm desejos. E isso é um indício de que a pessoa está viva. E uma das atividades mais comuns para um cristão é a luta contra os seus desejos. Essa é uma das atividades mais comuns. Então, por exemplo, um cara que usa droga, um cara que é viciado em mulher, um cara que é viciado em mentira, um cara que é viciado em enganar, ele vai lutar contra esses desejos. E nesse momento, que é algo muito importante da vida cristã, a gente faz de um jeito errado, cara. E por causa disso, a gente perde muitas batalhas, que através de uma leitura bíblica a gente evitaria fazer isso, cara. Paulo fala exatamente como a gente deveria lutar contra esses desejos, cara. E não é do jeito que a gente imagina hoje. Em Colossenses 2, a partir do capítulo 6, tem algo muito da hora mesmo. Mas eu vou ler só a partir do 20 para o vídeo não ficar enorme. Mas, bom, dá uma olhada lá. Paulo trata como nós não devemos lutar contra os nossos desejos. E se você analisar, é exatamente como a gente faz, cara. E fala assim, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem a regras? 2 pontos. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Fala aí, meu brother. Se não é exatamente essa técnica que a gente usa quando a gente está lutando contra algum desejo. Não prove, não toque, não manuseie. E, cara, biblicamente, tá aqui que isso não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Isso é uma falsa humildade, uma severidade com o corpo que não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. E aí você vai falar, pô, Pinguim, beleza, você falou para mim que o que eu tava fazendo era extremamente errado, mas você não vai falar o que eu tenho que fazer para que dê certo? É lógico que eu vou, cara. E aí a gente volta à definição de desejo. O desejo, ele é a falta de algo. Você não deseja nada do que você tem, você só deseja o que você não tem. E o desejo é um indício de uma pessoa que tá viva. A pessoa tá viva, ela tem vários desejos. Se ela não tiver desejo nenhum, ela morreu. E quando a gente busca Deus, cara, quando a gente sente, pelo menos naquele momento, onde a presença de Deus nos acatou, cara, seja no louvor, ou seja buscando a Deus sozinho no seu quarto, através de um jejum e oração, naquele momento você percebeu que você não tem vontade de entrar no Facebook, quando a presença dele tá numa alta intensidade, quando a presença de Deus tá te acatando, brother. Você não tem vontade de ir no banheiro, você não tem vontade no Facebook, você não quer comer, você não quer ir mais pra Nova York, e de repente você esquece que é terça-feira ou janeiro. Nós devemos buscar a Deus, cara, de maneira que Ele nos satisfaça por completo. Porque Ele é capaz de fazer isso. Eu sei que isso é um papo de louco, é bem de louco mesmo. Mas essa é a proposta bíblica, que Deus te satisfaça. Deus vai satisfazer todos os seus desejos. E as pessoas, elas entendem errado essa frase. Elas entendem errado. Elas acham que Deus vai comprar um apartamento novo para elas e um carro novo e vai tirar as doenças dela e vai encher ela de dinheiro. Assim ela vai satisfazer os desejos. Não, cara. Deus vai satisfazer o seu desejo por dinheiro simplesmente removendo a sua necessidade por dinheiro. Deus vai satisfazer a sua necessidade de atenção, removendo essa necessidade de você. Isso
É um processo de libertação das coisas que o mundo nos aprisionou. É assim que Deus vai satisfazer todos os seus desejos. E você estando plenamente satisfeito em Deus, deixando Deus trabalhar e te libertando dessa sua ganância por dinheiro, nesse processo de libertação que Deus tem de quebrar os seus vícios e te libertar deles, você vai olhar para Ele e vai falar assim: caramba, você é tudo que eu preciso. Eu não tô sendo leviano. Eu sou casado, brother. Eu sei que a gente precisa pagar a conta. Eu sei que a gente precisa trabalhar e precisa correr atrás das coisas. Eu não sou um adolescente que mora com a mãe, eu entendo isso, brother. Mas hoje, eu agradeço a Deus porque o trabalho que eu preciso correr atrás, Deus deu. A comida que eu tenho pra comer, Deus deu. A internet, nem sei se Ele precisava dar, mas, cara, eu gostaria muito de ter internet. Deus deu. Deus, Ele vai dando, Ele sabe as coisas que você precisa e dá. Só que as coisas que você não precisa, Ele te liberta delas. E assim você fica plenamente satisfeito em Deus. E o que acontece com alguém que está plenamente satisfeito? Ele não tem desejos, brother. Ele não tem desejos mais, ele está plenamente satisfeito. E o que acontece com alguém que não tem desejo? Essa pessoa morreu. Essa pessoa morreu. Porque ela não tem mais desejos, cara. E nesse momento, você morreu por Deus. É diferente de você falar: não vou fumar um beck nunca mais, e luta contra, e vai num toque, passa longe do beck, não sei o que. É diferente de você catar e buscar Deus, cara. Existe um pouco de energia que você deve gastar contra o pecado, mas é só um pouco, porque você deve gastar a grande maioria da sua energia em busca de Deus em você, porque o Espírito Santo te convence do pecado, e eu tô te dando uma das maiores dicas que eu poderia te dar para você vencer essa luta que está passando e todas as outras que vão vir. Você deve gastar muito mais energia a favor de Deus em você do que contra o pecado em você. E essa satisfação que virá em Deus na salvação, essa alegria, como diz o salmista, na salvação, vai te satisfazer. E você vai começar a diminuir os seus desejos por causa da satisfação em Deus. E você vai morrer. É diferente de: não, cara, eu não posso fazer aquilo, nossa, eu tô morrendo pra mim, eu tô morrendo, não posso fazer aquilo. Cara, Deus nunca ia tirar tudo de você sem colocar algo no local. Deus nunca vai te deixar vazio. Ele vai te tirar os desejos, vai te tirar as coisas malignas, mas Ele vai entrar. E eu digo mais, Ele vai entrar, Ele vai tirar essas coisas de você. Não se preocupe em tirar essas coisas antes dele vir. Porque lembre, é Ele que te convence do pecado, brother. Os homens, os grandes religiosos, eles ficam falando pra você: você tem que ser santo, porque Deus não sei o que lá. Cara, Deus trabalha a sua santidade, traz Ele. Faz o teste. Se parece heresia o que eu tô falando, fala assim: Deus, olha só, eu tô bem sujo, eu tô bem podre, queria melhorar, mas não deu, eu preciso que você venha do jeito que eu tô. Eu queria te pedir perdão porque eu tô bem sujo, bem bagunçado. Só que tem um problema. Se você não vier, eu não tenho chance. Experimenta fazer isso pra Ele. Pergunta. Fala pra Ele assim: Deus, eu queria estar um pouquinho melhor, mas eu não tô. Você acha que dá? Dá pra casar comigo? Porque Ele vai te pedir em casamento, você vai aceitar e você vai ser a noiva dele. Faz esse teste, brother. E quando você estiver plenamente satisfeito em Deus, agora lutando contra os seus impulsos da carne de um modo correto, não do jeito que Paulo condenou em Colossenses, quando você estiver plenamente satisfeito em Deus, você morreu. E quando você morre em Deus, Cristo vive em você, vem o quê? A ressurreição, brother. Essa é a nova criatura. Essa é a nova criatura oriunda de uma morte causada pela plena satisfação em Deus. Ninguém ressuscita sem morrer. Desculpa falar algo óbvio, mas é que, às vezes, na correria, a gente acaba não percebendo algumas coisas óbvias, mas ninguém ressuscita sem morrer. E aí, voltando para Marcos, quando ele fala assim: você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, é exatamente isso. A pessoa que luta contra o beck, contra a droga, contra não sei o que, ela está pensando nas coisas dos homens. Pensa nas coisas de Deus, pensa no Espírito Santo de Deus. Faça as 3 coisas que eu sempre falo para vocês fazerem: jejum, oração e leitura da palavra. Mas faz um jejum legal, brother. Faz um jejum legal. Mesmo que você não fique passando fome no trabalho, mas durante o jejum pensando em Deus. E esse é o processo, sabe? Você busca tanto a Deus que você nem come. Faz isso, cara. E você fazendo isso, você vai estar pensando nas coisas de Deus. E aí, Jesus fala assim para Pedro: se alguém quiser acompanhar-me,
Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele foi muito claro aqui. Sabe, Pedro não queria morrer. Pedro ele viu que Jesus ia morrer, ele ia morrer também, ele falou, não, você não vai morrer. E Jesus falou assim, cara, você pensa, sai de mim, Satanás, faz de mim, porque você pensa com as coisas dos homens, não as de Deus. E ele deixa muito claro, Jesus não deixa a entender, ele não deixa no ar. Ele não deixa subentendido, ele fala assim, ó, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E por que alguém toma uma cruz? Por que alguém começa a carregar uma cruz? É para passear? É para ficar bonito? É para ser mais cristão? Biblicamente, o único motivo de alguém tomar a sua cruz é para morrer. Quando os romanos colocavam a cruz nas costas de alguém, essa pessoa levava até o monte, sei lá, que ela ia morrer e morria. Morria, brother. Não tinha. Já estava julgado, já era. Não tinha chance dela sobreviver. Carregou a cruz, morreu e pronto. E era exatamente o que Jesus estava indo fazer. E ele fala pra gente fazer isso. Para nós morrermos, brother. A plena satisfação em Deus, a plena satisfação em Deus vai fazer a gente morrer. Vai fazer a gente morrer. Então, essa foi uma mensagem de libertação muito gostosa que Deus deu pra gente, né, cara? Para esquecer essa parada de pecado, luta contra o pecado, luta contra o sexo. Não, cara, luta com jejum, oração e leitura da palavra para que Deus venha, para que o Espírito Santo te tome e ele te convença do pecado, da justiça e do juízo, cara. E esse Espírito Santo te satisfaça plenamente. Através da satisfação em Deus virá a diminuição da necessidade do pecado, brother. Cara, isso é demais, velho. Aí você vê um tratamento de um pai. É um tratamento de um pai. Ele não simplesmente falou pra você, ó, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Ele falou assim, não, cara, eu sou tudo que você precisa. Se você provar de mim, você vai ver que você não quer mais nada. Cara, isso não é demais? Isso não é muito mais a cara dele? A cara do nosso grande Deus que tem cuidado da gente com tanto carinho. Espero que essa mensagem te toque e te abençoe tanto quanto fez comigo ou até mais, brother. Fica com Deus. Deus te abençoe. Marcos 8:32 e Gálatas 2:20. É nóis, brother. Esse aqui. Eu acho que você falou capítulo 20. E aí, galera, beleza? Hoje o Léo participou com a gente aqui e ele falou que eu falei que era Gálatas 2:20 e não é, Colossenses 2:20, cara. Valeu, Léo, pela edição. Valeu, galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.